Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de estudo e oração, para que a gente possa fechar essa quarta-feira, reequilibrando as nossas energias, auxiliando aqueles que estão necessitados, fazendo os tratamentos, podendo estudar e aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. E nesse momento, para que a gente possa dar início, vamos lembrar da figura de Jesus, aquele rosto sereno, aquele olhar maravilhoso de paz. Vamos sentir o Mestre pertinho de nós, lembrando das suas palavras, pois ele disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então, Jesus está aqui conosco. Vamos aproveitar este momento, rogar para que ele nos banhe com uma luz que possa nos acalmar, que possa lavar a nossa alma, tirando todos aqueles miasmas, aquelas energias negativas, para que a gente fique leve, fique bem e que a gente possa acordar a esperança, o amor, a alegria de viver que habita dentro de nós. Que o nosso Mestre nos ampare e que nós possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Pois bem, o estudo da noite de hoje vai ser através do livro Diretrizes para o Êxito. Diretrizes para o Êxito é um livro de Divaldo Franco, psicografia de Joana de Ângeles, o espírita, mentora de Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, né? Eles têm aqui nesse livro o capítulo 25. O capítulo 25 aqui se chama Esperança. Gente, a hora que eu li essa lição assim me tocou tão fundo o coração. Eu achei uma lição tão bonita, essas palavras de Joana de Ângeles. Eu queria muito que cada um de vocês prestasse bastante atenção em cada palavra, porque para mim foi um bálsamo de luz ler essa lição que eu vou ler para vocês agora na noite de hoje. Vamos lá, esperança. Quando o indivíduo se encontra na encruzilhada de decisões importantes, é a esperança que o emula à seleção do caminho a seguir. Quando os céus se apresentam borrascosos e ameaçadores, é a esperança que anuncia a claridade vitoriosa que logo mais chegará. Quando as dificuldades aturdem e as perspectivas de êxito fazem-se mais remotas ou impossíveis, é a esperança que propõe novos tentames, a fim de que tudo se modifique. Quando a morte domina, arrebatando seres queridos da convivência física e deixando uma lacuna quase impreenchível, é a esperança do reencontro que alenta no prosseguimento da marcha. A esperança é a mensageira poderosa da vida, auxiliando o caminhante cansado no rumo que parece não ter fim. Todo aquele que a cultiva e nela confia, vence os empecilhos e avança, não se detendo na retaguarda, por mais difíceis se apresentem as estradas a percorrer. Enquanto vige no sentimento e brilha na mente, é possível superar os obstáculos e vivenciar alegrias. Ninguém consegue atingir as alturas da montanha enquanto se encontra no sopé, se não for guiado pela esperança que o estimula a seguir sempre. A esperança é fundamental em qualquer cometimento, porque fortalece o entusiasmo e mantém-se-lhe ao lado, mesmo quando as impressões negativas começam a instalar-se. A esperança é a mensageira da alegria, companheira da coragem, que se tornam indispensáveis para as realizações do enobrecimento humano.
A esperança é companheira da fé e da caridade, sem cujo vigor aquelas perderiam a vitalidade de que se devem resistir. A esperança é a significativa presença do amor sustentando os lidadores do bem e da verdade e levantando os desfalecidos na luta, que devem prosseguir até a vitória total. Pois bem, a esperança pode ser comparada a uma luz vigorosa no fim do túnel, brilhando à distância e oferecendo segurança de que além das sombras existe uma claridade aguardando. Ao oferecer-nos o Consolador, Cristo nos confortou com a esperança de que nunca ficaríamos a sós, auxiliando-nos na ascensão, por mais difícil se apresentasse. Em todos os setores, a esperança não abandona os seus realizadores, nem diminui de intensidade no sentimento de quem aspira à plenitude. Nunca cesses de confiar, tomado da certeza de que tudo aquilo que não consigas agora, perseverando e amando, conseguirás depois. Não é importante que se realizem as aspirações no momento imediato, mas no instante adequado, quando se conjugarem os fatores que lhe propiciam a concretização. E quando tudo aparentemente conspirar contra os teus ideais e os teus planos de uma existência mais feliz, confia em Deus. Mantenha a esperança na certeza de que o Pai jamais te abandona. Eu achei essa lição muito bonita, porque na realidade, Joana traz aqui algumas reflexões do quanto a gente não pensa na importância da presença da esperança nos nossos corações. Porque, na realidade, a esperança é como se fosse o combustível que leva a nossa locomoção, de alguma forma, né? Então, eu não havia pensado numa série de situações que podem ser traduzidas por esperança. Por exemplo, teve um dia que estávamos em viagem, eu, meu marido, meus filhos, e nós fizemos um tour ali pelas cidades mineiras. E passamos alguns dias em Ouro Preto. Quando estávamos em Ouro Preto, a gente chegou até um local que havia um artista. E esse artista, ele trabalha com pedra-sabão. E nós fomos lá no ateliê dele e ele estava trabalhando. E quando a gente viu, é uma coisa muito interessante, porque tinha uma pedra lá disforme e ele mostrou para a gente aquela pedra disforme e ele falou, aqui eu vou fazer assim, 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 e descreveu para a gente o que ele ia fazer daquela pedra. E a pedra tinha uma característica interessante, porque era como se fosse dois pedaços de pedra, um assim, um no vertical, outro no horizontal. E aí ele falou, não separo, mas eu vou fortalecer esse eixo, porque essa pedra vai ter uma curvatura, né? E ele explicou o que ele ia fazer. No momento que ele explicava, os seus olhos enchiam-se de luz e parece que cativava a gente. Então ele sentava diante daquela pedra, que a gente não conseguia ver nada, e ia ali com aquela espécie de faquinha, né? Eu não sei se é o cinzel que chama, e ele começava a moldar a pedra-sabão. Então ele mostrou para a gente depois, nesse ateliê dele, um ateliê simplesinho, lá, ele mostrou vários objetos pequenos, médios e estátuas muito grandes de pedra-sabão. E ele disse que sempre que ele vai fazer a peça, ele imagina
como que a peça vai ficar. Então, ele trabalha acreditando na esperança de que aquela pedra se transforme na realização, na concretização de algo que estava no pensamento e no sonho dele. Que interessante, né? Só que aí ele falou uma coisa, né? Ele disse que cada pedra tem é como se tivesse a energia ali da pedra, da estátua, escolhesse o seu dono. E eu achei muito interessante ele falando tal. E entramos para uma sala para ver as peças, entramos para a segunda sala. Quando chegou na terceira sala, me chamou a atenção uma estátua que estava, né, uma escultura que estava no canto. Aí eu saí da conversa dele com meu esposo, as crianças, e me dirigi à lateral para poder ver o que estátua que era aquela que tinha me chamado a atenção. Quando eu olhei, era um Francisco de Assis, mas um Francisco de Assis lindo, lindo, e me deu uma emoção tão grande ao ver o retrato do rosto, do corpo, de tudo ali tão perfeito de Francisco de Assis, que eu amo de paixão, que eu comecei a chorar de emoção. Mas veio um choro, assim, que era um soluço, sabe? E eu comecei, aí ele me olhou, eu falei, desculpa, eu estou emocionada. Aí andei mais um pouquinho, tal, depois eu voltei para observar os detalhes daquela escultura. E continuei chorando. Ele chegava perto, eu chorava. E eu pedi desculpas. Eu falei, nossa, eu sou manteiga derretida mesmo, desculpa. Aí ele falou, não, é a sua conexão com a imagem. Aí ele falou, essa estátua é sua. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não, mas como você vai pagar, depois você decide. Mas essa estátua é sua. A energia, você sentiu exatamente o que eu te falei lá fora. Aí ele pediu para que eu falasse para ele o que eu via na estátua, e eu falei o que eu sentia. E, na realidade, ele colocou um Francisco de Assis cercado de cachos de uvas, como se fosse uma parreira, e significando vida, porque para ele a parreira é o sinônimo de vida, e até um símbolo, né? As uvas que a gente vê na introdução do Livro dos Espíritos e tudo mais. E aí, ele colocou a maternagem de Francisco de Assis atraindo os passarinhos, né? Os pombinhos, e ele colocou num canto uma pomba mãe, né, com seus filhotinhos no ninho, e ele, Francisco de Assis, alimentando a pombinha para que a pombinha tivesse o alimento para poder passar para os filhotinhos. A cena é bonita. E aí eu falei, não, deixa. Ele falou, não tem problema, visita, volta aqui depois e vamos ver o que vai acontecer. E não insistiu muito. Aí nós saímos de lá, tal, meu marido, leva, você gostou? Eu falei, eu gostei, mas o peso é uns 40 quilos ou mais, a gente viajando, e o preço, tal, não, vamos ver. Aí nós demos uma volta pela cidade, voltamos lá. A hora que eu cheguei lá, em frente à estátua de novo, lá vou eu chorar de novo, me emocionar. E eu sei que no final das contas, a gente comprou a estátua desse artista. E trouxemos, e ela está aqui. Tem uma mesa redonda na minha sala, quem já veio aqui dentro conhece, é uma escultura de pedra-sabão, Francisco de Assis, que eu amo, tá ali, enfeitando a minha sala, abençoando, né? Então, eu fiquei pensando no quanto aquela criatura conseguia ter a esperança de transformar algo bruto em algo celestial. E o quanto que ele colocava ali de dedicação, a energia dele envolta naquela peça, e depois ele observava como que a gente reagia. E eu senti uma diferença muito grande. Eu não sou uma pessoa de ficar com excesso de compras em viagem, tal, nada disso, mas aquilo ali me chamou a atenção. Então, é como se tivesse, assim, surtido alguma coisa diferente na energia. Tudo graças à esperança desse artista de pegar uma pedra
e fazer da pedra uma obra de arte. E a gente vê esperança quando a gente vê alguns professores lá na África, onde não tem muitas vezes nem um quadro negro, mas eles conseguem aquele pedacinho de quadro para poder ensinar A, I, O, U para as criancinhas lá que não têm escolas, na esperança de fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Ali existe esperança. E as crianças que lá frequentam têm uma esperança genuína de aprender a ler e de fazer a diferença na vida delas. A gente vê a esperança quando nós percebemos uma costureira se dedicando a um bordado para fazer aquele lindo vestido, para de repente aquele vestido servir para uma filha, para uma ocasião especial, ou para uma freguesa que tenha uma relação de amizade bacana. A gente vê as pessoas que têm esperança, as pessoas que reciclam o lixo das suas casas. Nós que reciclamos os lixos, nós temos a esperança de contribuir e de enxergar um mundo melhor, ou de deixar um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. É a esperança que nos movimenta, essa crença. E aí nós percebemos a esperança quantas vezes a pessoa com o estômago doendo de fome bate de porta em porta, e quando bate, por mais vergonha que tenha, existe ali a esperança de encontrar uma alma que se lembre das palavras de Jesus: quando deres o de comer a esses pequeninos, é a mim que estareis dando. Que aquela alma possa enxergar um irmão e pegar um pouco daquilo que se tem e dividir com aquele que passa fome. Bate uma esperança, sim, quando a pessoa vai para uma fila procurar um emprego, na esperança de conseguir, muitas vezes, aquele emprego de salário mínimo e que vai garantir a comida dentro de casa para os filhos. Bate a esperança. Todas as vezes que a gente decide engravidar e trazer ao mundo um ser para viver no mundo que a gente acredita que está sendo reconstruído para melhorar. É esperança. É esperança quando a gente faz um doce gostoso esperando para alguém chegar, na esperança de agradar, de demonstrar o nosso amor e de fazer o outro feliz. Então nós temos esperança constantemente e a gente não se aposta das nossas esperanças. O que seria de um psicólogo se não tivesse a esperança de ajudar a reconstituir a saúde mental, a reconstruir a psique do outro? O que seria de um médico se não tivesse a esperança de pegar um paciente com um tumor, uma dificuldade qualquer, e ter a esperança de extirpar, de ter os medicamentos e tudo mais, as quimioterapias, para que a doença não sobreviva, mas sim a saúde e a vida daquele que está ali em tratamento? O que seria de nós se não tivéssemos a esperança de que depois da noite o sol vai nascer e vai ficar claro de novo? E depois da chuva vai voltar o céu azul. E depois da tempestade, da tormenta, do tornado, tudo isso vai passar e o bem vai triunfar. Tudo são aspectos da esperança, que às vezes a gente não percebe. Na esperança de ter um momento especial, na comemoração de um casamento, na comemoração de um aniversário, a gente encomenda um docinho, encomenda uma comida, ou faz, né? Com a esperança de que demonstre ali algo especial que está acontecendo, que a gente fale de amor também.
Então, o que seria da esperança, né? Se a gente não tivesse aceitado aquele convite para o café, aquele convite para dançar uma música, o convite para ir num restaurante dançar, o convite para poder fazer um passeio na lua cheia. O que seria da esperança se nós não aceitássemos esses convites que as pessoas nos fazem para que a gente possa conhecer, enamorar-se, para que a gente possa conhecer e solidificar uma amizade, talvez uma amizade de tantas vidas? O que seria de nós sem a esperança de que o mundo sempre vai melhorar porque nós estamos evoluindo? E Jesus, o mestre dos mestres, ele falou de esperança, ele exemplificou a esperança. Quando ele estava andando no meio de miseráveis, e ele chegava perto de um cego, e usando aquele barro, ele manipulando os elementos da natureza, com a sua mediunidade, e colocava as mãos sobre os olhos daquele cego, e quando tirava aquelas mãos, o cego voltava a enxergar. Quando ele tratava dos paralíticos que voltavam a andar, daquelas pessoas que o buscavam com filhos amarrados nas correntes, chamados de endemoniados, mas a gente sabe que demônio não existe. Existem os espíritos que não conhecem o amor, que alimentam o ódio, a raiva, aqueles espíritos que não têm esperança. Porque eles acreditam que a raiva, o ódio, é que vai alimentar o coração dos outros, o deles próprios. Não cultiva o amor. E Jesus pegava aquelas pessoas que chegavam ali, endemoniadas, presas, acorrentadas, e ele conversava e pediu o afastamento daqueles irmãozinhos. Mas ele não estava pedindo o afastamento para jogá-los no fogo do inferno. Nunca que Jesus, o nosso mestre, faria isso. Ele pediu afastamento para que aqueles irmãos fossem levados para os hospitais do plano espiritual e que fossem tratados como filhos muito doentes, muito queridos, precisando de um socorro naquele momento. Então, quando os doentes procuravam Jesus, eles vinham com o coração repleto de esperanças, de que ali, naquele momento, eles iriam fazer uma mudança nas suas vidas. E aí, quando Jesus fala para os seus discípulos, né, que é da sua missão e tudo mais, e Jesus começou a prepará-los, porque Jesus sabia, na sua amorosidade, que se ele, de repente, do dia para a noite, desencarnasse, ou fosse torturado e tudo acabasse com a morte dele, de que valeria tudo que ele ensinou para os espíritos? Então, Jesus faz o quê? Ele começa a conversar com seus discípulos, falando e prometendo a eles que voltaria. Voltaria para poder dar o testemunho dele, de que não existia a morte, mas que a vida continuava. E assim ele fez. Ele passou por todo o Calvário, por todo o sacrifício. E nem um minuto Jesus deixou de sentir a esperança e a alegria que aquele sacrifício moral, físico e espiritual significaria para a humanidade. Tanto significou que o mundo foi dividido em antes e depois de Cristo. E aí, Jesus, na sua máxima amorosidade, passa por tudo isso, vence o Calvário. E depois, o que acontece? Ele surge para Madalena, mostrando que ele havia vencido a morte. Não era o corpo dele que estava lá, né? Ele estava como o espírito, com a mediunidade da materialização. E aí ele surge depois na casa onde estavam reunidos todos os discípulos.
e conversa com eles, explica. E Jesus reúne aquele grupo da Galileia para poder levar a boa nova a todo canto do mundo. Fica com eles vários dias, até o dia em que ele explica, ainda cuidando daqueles discípulos para eles não ficarem sem a esperança de ficarem sem a presença do Mestre. E ele explica, então, depois deles conseguirem compreender que Jesus havia vencido a morte, depois se materializando ali para Madalena, os seus discípulos, eles acreditavam que a morte era apenas uma passagem para a verdadeira vida espiritual. Mas ele precisava de mais. Ele precisava de deixar os seus discípulos com uma esperança forte e que durasse para o resto das vidas deles. E aí Jesus não ia ficar encarnado ali, porque senão o que valeria a pena ter passado por tudo? Ele precisava de partir. Mas ele promete para os discípulos o quê? Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O que significa o fim dos tempos? Até que nós pudéssemos esgotar todas as nossas encarnações no mundo terra e depois podermos habitar mundos superiores, né? E aí Jesus dá esperança, porque ele fala que estaria sempre com a gente. E aí, onde a gente sabe da fala de Jesus, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Por isso que eu sempre repito isso, porque eu confio plenamente e tenho a minha esperança máxima de que Ele está conosco. E eu tenho a esperança de que Ele cuide de nós, que seja nosso amigo, que nos fortaleça sempre quando estamos aqui reunidos. Então, Jesus trabalhou muito a esperança. Às vezes as pessoas achavam, sempre os discípulos falavam, mestre, eu sou muito brucutu, mestre, eu não sei se eu vou dar conta. E ele lançava uma lição, uma mensagem de esperança para aqueles que estavam até com a sua esperança abalada de que talvez pudessem não dar conta do trabalho que esperavam. E assim ficou Jesus, vindo receber um por um em seus braços quando desencarnavam, formando um verdadeiro exército de amor, de dedicação, de pessoas que levaram seus conhecimentos a tantas e tantas gentes. Aí a gente fica pensando no tamanho da esperança do Chico. Aquele Chico querido, que com aquela saúde precária, com muita pobreza, nunca usou do dinheiro que recebia dos livros, 1 centavo sequer para si próprio. Tudo doando para a caridade, fazendo campanhas de doação. E desencarnou na simplicidade, naquela casa simples, da janelinha de madeira, na caminha de solteiro estreita, no quarto mais simplesinho e humilde que tinha. O que movia o Chico? O amor. Mas o amor estava de mãos dadas com a fé e com a esperança e a caridade. Um quarteto. E qual era a esperança do Chico? De que ele pudesse, de alguma forma, servir de meio de comunicação, de elo nessa comunicação, para levar a esperança, para levar a fé, o amor, o consolo a todos nós encarnados. Quantas mães buscavam ali nas madrugadas frias, uberabenses, esperavam horas para que pudessem ser atendidas pelo Chico, e o Chico trazia de suas próprias mãos as mensagens psicografadas, as cartas, para as mães que haviam perdido seus filhos. E de repente, naqueles corações enlutados, que não cabia nada além da tristeza e da dor, surgia um fiapozinho de esperança,
de ter uma notícia do filho que havia partido. Fosse doente, fosse acidente, fosse o que fosse, mas elas queriam notícias dos filhos. Quantas tiveram seus corações aquecidos? Quantas mudaram as suas vidas? Quantas se dedicaram a cuidar daqueles filhos órfãos de quem não tinha pai? Nos orfanatos, nas creches, quantas não passaram a fazer a caridade? Tamanha a gratidão por aquele momento que o Chico tinha propiciado, de levar aquela ternura da comunicação. E nas cartas, haviam detalhes que não tinha como o Chico saber. Às vezes a pessoa estava pisando em Uberaba pela primeira vez e na carta tinha um apelido carinhoso, uma história carinhosa que não tinha como ele saber. Ele semeava a esperança no coração daquelas mães. Nós percebemos, às vezes, no tratamento físico e espiritual, seja onde for, às vezes a gente chega em Palmelo, uma cidade repleta de pessoas ali, o que leva as pessoas a buscar um tratamento? A esperança da cura. Não é mesmo? Então, quando a gente percebe os auditórios lotados, com tantas pessoas, para ouvir uma palestra do nosso querido Divaldo, o que leva as pessoas a lotarem um auditório desse? A esperança de terem palavras que acariciem a alma e que fortaleçam as fibras do seu ser. Então, nós precisamos buscar reacender diariamente a esperança que habita em nós. Porque uma das coisas mais difíceis e torturantes que pode haver numa vida é a pessoa sem esperança. E a característica da desesperança, de não imaginar um futuro diferente, de não conseguir enxergar a luz no final do túnel, é a pior das características de quem tem depressão. A falta de esperança. A falta de visualizar um futuro melhor do que aquele daquele dia que está sendo vivido por alguém com depressão. Por isso que nós precisamos ter muita compaixão, muito amor pelas pessoas que sofrem de depressão. Porque essa árvorezinha da esperança é seca dentro de quem tem depressão. Por isso que nós precisamos de auxiliar, de estarmos atentos para levar essa pessoa para um tratamento adequado. Porque depois muda, os tratamentos auxiliam, e aí o tratamento é como se fosse um regadorzinho de água, de substrato, para colocar naquela plantinha e ela vai renascendo de novo. E é claro que os médicos que cuidam de quem tem transtorno emocional têm a esperança de que através da fala, da escuta terapêutica, do medicamento, da acupuntura, do apoio familiar, do apoio do grupo religioso, e tantas frentes juntas, juntinhos para poder auxiliar aquela pessoa, para que a esperança volte a nascer novamente. E uma das causas mais complicadas que nós temos, que levam a pessoa ao suicídio, ou a tentativa do suicídio, é a falta da esperança. Nós precisamos de trabalhar isso conosco, com as pessoas, e termos um pouquinho de otimismo, porque a esperança nos faz otimistas. E o que é o otimismo? É a gente tentar e acreditar. E cada tentativa a gente fica mais forte e com maior desejo de conseguir o nosso objetivo. O que mobiliza um coração negativista? É que na primeira tentativa não deu certo, já quer desistir. Então nós precisamos de trabalhar isso dentro de nós e de aprender a sermos otimistas. A gente aprende otimismo. A gente aprende
a esperançar. Assim como a gente aprende a amar, a ser bom, a gente aprende a ser amigo, a gente aprende tudo nessa vida. É interessante. Acho que eu estou com alergia. Então, quando a gente vê a natureza nos dando lições de esperança, a gente vê aquelas flores, as rosas, as plantas que buscam a luz, né? Não é só o girassol. Você coloca uma samambaia num vaso, se você não rodar o vaso, ela vai só acontecer do lado que tem o sol. É aquela busca, aquela ânsia, porque a planta se identifica com a luz, assim como nós também deveríamos nos identificar com a luz. E nós precisamos de manter essa esperança acesa, forte, equilibrada, para que a gente possa passar por todos os reveses, as adversidades da vida, sem tanto sofrimento. É a esperança de reconstruir a minha vida, esperança de pagar as dívidas, esperança de cuidar da doença e da saúde prevalecer no meu corpo, é a esperança de querer e de conseguir uma casa própria, a esperança de um melhor convívio familiar, a esperança de embalar um filho nos braços, a esperança de assinar um contrato de trabalho, a esperança de ser independente quando a gente aprende a ler, quando a gente aprende a escrever, aprende a dirigir, aprende a falar. São tantas etapas da vida, né, que nos dão uma independência para que a gente viva mais plenamente. Então, voltando aqui no finalzinho ao que Joana fala, quando Jesus anunciou o Consolador prometido, a esperança converteu-se em realidade e continua conduzindo aqueles que amam Jesus, tanto quanto aqueles outros que perderam seu endereço ou confundiram-se no emaranhado dos conflitos e paixões que acumularam. Esse Consolador alenta com a esperança de felicidade próxima e remota, destinada a todos que estejam dispostos a consegui-lo. A esperança é uma luz vigorosa no fim do túnel, brilhando à distância e oferecendo segurança de que, além das sombras, existe uma claridade aguardando. E quando tudo, absolutamente tudo, aparentemente conspirar contra os teus ideais e os teus planos de uma existência mais feliz, confia em Deus e mantenha a esperança, na certeza de que Ele jamais te abandona. Tenhamos esperança. Busquemos cativar a esperança no nosso coração. Se não deu certo uma vez, façamos a segunda com maior empenho. Se não deu certo a segunda, a terceira, façamos a 100ª vez com maior empenho. Não desistamos, porque muitas coisas acontecem não quando a gente deseja, mas vai ser o momento que o nosso querido Pai permite que aconteça, que seja. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa oração, sentindo essa esperança bater forte nos nossos corações, enquanto a gente faz essa oração, sentindo a presença de Jesus, na esperança de que os nossos desejos sejam escutados e que nós possamos ser atendidos em tudo aquilo que possa fazer bem para nós e para os nossos irmãos. Vamos à nossa oração. Pai de infinita bondade,
nós te agradecemos por mais um dia de vida na carne. Te agradecemos por essas lições maravilhosas, por esses livros maravilhosos. Pedimos, Pai querido, que abençoe o nosso querido Divaldo e todos aqueles que se dedicam a trazer esses livros tão maravilhosos para as nossas reflexões. Pai de infinita bondade, agradecemos pela vida que temos, pelo corpo físico que temos, como instrumento de trabalho nesta seara querida. Agradecemos pela existência deste planeta, que nos acolhe a tantas e tantas vidas, e que possa continuar nos acolhendo tantas quantas forem necessárias. Obrigada, Pai, por permitir que Jesus seja o nosso farol, desde que esse mundo foi criado até quando cada um dos seus irmãos estiverem aqui precisando. Então, acreditando nessas bênçãos, que o nosso Jesus querido possa nos abençoar nesse instante, envolvendo a cada um de nós com essa luz de cura, de alegria, de fé, de amor, de esperança. Que possamos nos sentir mais calmos, mais tranquilos, mais confiantes. Que possamos estar de bem com a vida, aceitar as adversidades como métodos de aprendizados, aceitar a felicidade porque somos merecedores de todo o bem, toda a felicidade do mundo. Que possamos, nesse instante, mentalizar as pessoas que estão doentes em seus leitos, nas suas casas ou nos hospitais, e que possam receber a visita dos médicos, dos enfermeiros do espaço, dos seus familiares que possam ajudar, e que cada um tenha essa certeza de que nós vamos estar juntos nesta caminhada evolutiva. Aqui nascemos para construirmos felicidades e que nós possamos ter a maturidade para cada adversidade não nos limitar o sentimento de amor e de esperança. Pedimos, Mestre querido, que abençoe todos os hospitais, todos os centros de saúde, todos os locais que recebem os doentes do corpo, da alma, da mente, que todos sejam muito abençoados, assim como todos os profissionais que são da área de saúde, todos eles, que sejam muito abençoados. Te pedimos, Jesus, pelos nossos irmãos desencarnados, principalmente por aqueles que se encontram no sofrimento, na vida maior, que sejam assistidos e levados para o tratamento adequado. Mais uma vez, Jesus, te agradecemos a presença, o carinho, o amparo. Que as nossas águas possam ser fluidificadas. Que os nossos familiares possam receber essas bênçãos de paz, de luz e de amor. E que nós possamos ter no nosso lar um recanto de luz e de esperança. E que possamos, assim, certos de que, diante do conhecimento do amor, da existência desse sentimento nos nossos corações, possamos fazer a diferença e reconstruir este mundo, fazendo daqui um lar, uma escola melhor de se conviver, de viver. Que todos nós aqui reunidos, conectados, possamos receber essas bênçãos de paz, de amor, os tratamentos, que possamos, nesse instante, finalizar a nossa oração dizendo: graças a Deus. Obrigada, Pai querido. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus querido. Que assim seja. Pois bem, estamos finalizando mais um estudo da noite de hoje. Eu gostaria de agradecer muito a presença de cada um de vocês, agradecer a doação das energias valorosas para os tratamentos, realizados.
Agradecer as mensagens carinhosas no chat, agradecer as curtidas que vocês possam dar, agradecer quando compartilham, divulgam o canal. Muito obrigada. E gostaria também de agradecer por fazerem parte deste momento tão especial em que vivenciamos essa pandemia, mas estamos todos os dias lançando uma sementinha de esperança no coração de todos aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando. Que Deus, nosso Pai, proteja todos vocês, tenham um bom descanso. Amanhã, quinta-feira, às 18 horas, estaremos aqui reunidos, em nome de Jesus. Na sexta-feira também teremos o nosso momento de oração às 18 horas. Assim vamos caminhando, jogando aqui e ali estrelinhas de esperança, para que possam iluminar o coração de todos aqueles que necessitam se sentir mais felizes, mais fortalecidos. Uma boa noite a todos. Deus nos abençoe. Até amanhã às 18 horas. Muito obrigada.